Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. É uma grande bênção estar junto de você, poder entrar na sua casa, talvez no seu trabalho, enfim. Não importa onde você está vendo este vídeo ou ouvindo este áudio, eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Na Escola Bíblica da Família, nós temos trabalhado sobre ética. Já há alguns meses nós temos falado sobre ética cristã. E o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações, tem sido um momento bastante especial de direção do Senhor para tantos assuntos sobre a nossa prática, o nosso dia a dia, a nossa vivência cristã. E tendo por base a palavra do Senhor, tendo por base a Bíblia Sagrada, nós temos falado de diversos assuntos, de questões ideológicas, de questões práticas do dia a dia. E na última semana nós iniciamos uma aula aqui falando sobre ética e o movimento LGBT. E nós vamos trabalhar esse assunto em duas aulas. Então trabalhamos na última semana e trabalharemos a segunda parte, hoje, nesta aula. Então fique conosco, tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. E se caso você não tenha ainda assistido a nossa primeira aula, eu gostaria que você parasse esse vídeo agora, fosse para a primeira aula, que você vendo ali, assistindo a primeira aula, certamente essa segunda aula vai ter um significado muito maior para a tua vida. Então, assista a primeira aula e depois na sequência assista essa. E se você já assistiu, está aqui conosco, então continue conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Na última aula, falando sobre ética e o movimento LGBT, nós vimos alguns pontos importantes. Nós vimos argumentos contra a homossexualidade. Então nós dividimos isso em duas partes. Primeiro, os argumentos bíblicos contra a homossexualidade e os argumentos não bíblicos contra a homossexualidade. Ali nós apresentamos, com uma série de versículos bíblicos, que o contexto da homossexualidade é um contexto pecaminoso. Não é um contexto que a pessoa nasça da homossexual, mas sim é algo que vai sendo formado na vida da pessoa por um contexto realmente de pecaminosidade. Não só a homossexualidade, mas todos os demais pecados a qual nós homens estamos acometidos. Nós podemos pecar, somos passíveis de cometer pecado. E a homossexualidade é um desses tipos de pecado que nós devemos combater, não simplesmente por causa da questão sexual, mas sobretudo por ser um pecado e que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus. Então, por isso, nós nos posicionamos biblicamente contra a prática homossexual. Você já deve ter visto, então creio que você entendeu a questão desse assunto. Agora, nessa segunda parte, nós iremos seguir com o tema ética e o movimento LGBT, nós partiremos para um confronto mais direto para com o nosso propósito, que além da exposição ou da apresentação da homossexualidade ou da prática homossexual como um pecado, mas sobretudo, nesse contexto que iremos trabalhar hoje, como uma ideologia promovida pela prática homossexual, ou seja, uma ideologia que usa a prática da homossexualidade para seus ideais, para os seus fins, que nem sempre são condizentes com aquele que é homossexual, com aquele que pratica a homossexualidade. Às vezes o intuito dele, o pensamento dele a respeito da sua prática é a sua liberdade sexual. E quanto a essa liberdade sexual, nós não nos colocamos contra a pessoa, mas sim contra a prática. Mas agora, a ideologia, aquilo que a ideologia traz, que é inserir uma regra ou mudar as regras na sociedade, isso sim nós precisamos falar e falar com bastante veemência. Para isso, nós gostaríamos de apresentar a vocês um vídeo de 58 segundos, ali tem mais ou menos 58 segundos, que provocou, depois ali foi publicado em 2019, ele publicou uma série de comentários na internet e nós gostaríamos de publicar um trecho dele, é o trecho talvez mais forte a respeito do que ele está tratando ali da questão do movimento LGBT e a questão da família. Então assista aí esse vídeo e logo mais nós iremos falar um pouquinho com vocês sobre eles. Não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado,
a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Pois bem, você viu lá o vídeo. Esse vídeo, né, esse discurso, ele foi feito no dia 16 de outubro de 2019. Ele foi um evento denominado como Seminário Internacional Democracia em Colapso. Ele foi realizado no Sesc São Paulo, né, pelo Sesc São Paulo, que realizou, que promoveu tal seminário, juntamente com a editora Boitempo. Então você pode assistir na íntegra, aí você pode procurar na internet e assistir todo esse seminário na íntegra, caso você tenha interesse para isso. O ativista, né, o ativista do movimento LGBT que protagoniza esse vídeo se chama Vitor Zapparoli. Ele tem o seu nome social, ele utiliza o nome de Amanda Palha. Ele tentou uma vaga como deputado federal nas eleições de 2018 pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, aqui do estado de São Paulo. E em seu discurso, Vitor defende que o movimento LGBT deveria assumir a bandeira de destruição da família. Essa é a grande questão. E citando um escritor, Vladimir Seifert, sobre a necessidade de radicalização, o ativista ainda diz: cabe a radicalização nossa também de afirmar, com todas as letras, e que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim, queremos, não é? E se a gente não quer, a gente não é uma ameaça. E ali ele é louvacionado pela plateia, por aqueles que estão assistindo. Então, a exposição do Vitor é muito clara. Nós, sim, queremos destruir a família. A apresentação desse vídeo, este comentário que vamos colocar aqui, nós não queremos instituir um caça às bruxas. Nem tampouco queremos instigar a violência ou por causa da contrariedade que esse vídeo traz aos nossos valores, aos nossos princípios. Nós queremos utilizar esse vídeo como um instrumento claro, muito visível, muito latente a respeito do propósito do movimento LGBT. Nós queremos trazer um alerta para uma guerra travestida de liberdade e igualdade, onde traz o seu âmago um sentimento de revanchismo e cerceamento de princípios contra a família e contra a vida. Então, nós não queremos, a partir desse discurso, a partir daquilo que o Vitor está falando, e que é uma verdade, é a verdade do movimento LGBT, nós não queremos trazer um momento aqui para nós de caça às bruxas. Mais uma vez estou usando esse termo. Por quê? Nós não estamos nos posicionando contra ele, mas o movimento que ele está trazendo ali, os princípios que ele está trazendo, porque são princípios que se levantam contra a família. São princípios que se levantam contra a vida, dentro de uma bandeira de igualdade e liberdade, que na verdade não é tão bonito quanto se parece ou quanto a sociedade do nosso tempo até mostra. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, nós observamos: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, a Igreja de Cristo, ela precisa estar atenta para que nós não sejamos enredados com as filosofias de nosso tempo. Por isso que nós precisamos estar conectados integralmente com a palavra do Senhor. Por isso, avançaremos nosso estudo, avançaremos aqui na nossa dissertação sobre o movimento, a ética e o movimento LGBT. Ok? O primeiro ponto que gostaríamos de falar, o nosso tema, o nosso subtema para hoje é a homossexualidade como instrumento de ideologia.
Conforme nós já observamos na aula que nós tratamos sobre ética e as ideologias, segundo o dicionário Oxford, o termo ideologia é uma ciência proposta pelo filósofo francês Destutt de Tracy, que nasceu em 1754 e morreu em 1836, que atribuía a origem das ideias humanas, as percepções sensoriais do mundo externo. O senso comum entende a ideologia como um simples conjunto de ideias ou uma idealização sobre algo. Ou seja, a ideologia é muito mais do que isso, porque conceituar ideologia, você pode tratar ela pelo menos de duas formas, dentro da visão clássica e a visão crítica. A visão clássica diz que o termo tem um significado, uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Agora preste atenção na visão crítica, que a ideologia a qual nós temos trabalhado é muito embasada sobre a visão crítica de ideologia. A ideologia é uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. Então, é uma forma de iludir as pessoas, de atrair as pessoas a um sistema que visa dominar as pessoas, dominar a mente das pessoas, dominar o sentimento das pessoas, dominar o que as pessoas são. Então, por isso devemos tomar muito cuidado com isso, sobre as questões de ideologia. Nós já tivemos uma aula, foram 2 aulas, diga-se de passagem, sobre ideologia e ética. Se você não viu essa aula, eu lhe convido também, você pode assistir essa aula, está na nossa pasta aí da Igreja Cristã da Família, ou da Família Barueri, você pode ver ali no nosso YouTube, ok? O movimento LGBT, né, a partir desse conceito, nós gostaríamos de entender um pouco do movimento LGBT, porque o movimento LGBT tem seu marco no dia 28 de junho de 1969, em Stonewall, em Greenwich Village, nos Estados Unidos. A sua história ela começa nas primeiras horas da manhã, de 28 de junho de 69, quando gays e lésbicas, travestis e drag queens enfrentam policiais e iniciam uma rebelião que lançaria as bases para o movimento pelos direitos LGBT nos Estados Unidos e no mundo. Este episódio é conhecido como Stonewall Riot, que rebelião em Stonewall. Teve duração de 6 dias e foi uma resposta às ações arbitrárias da polícia que rotineiramente promovia batidas e revistas humilhantes em bares gays de Nova York. Então, como observamos, esse material que eu colhi foi de um material de defesa do movimento LGBT. O movimento LGBT ele surge por conta podemos dizer, da imposição que a polícia de Nova York colocava contra a homossexualidade de uma forma geral. Então surge esse movimento, o movimento de orgulho gay, também conhecido assim. No Brasil, o movimento LGBT ele começa a se desenvolver a partir da década de 70, no meio da ditadura militar que dura entre 64 e 85, 1964 e 1985. As principais pautas do movimento LGBT é um pouco difícil nós definirmos, porque ela varia muito de local para local, de país para país, conforme as necessidades, né? Mas, já que cada país tem o seu contexto social, mas por isso não há uma unanimidade contra as suas pautas, contra as suas buscas. Mas, apesar disso, algumas das suas pautas no mundo e no Brasil são bastante comuns e nós vamos citar algumas delas. A primeira delas é criminalização da homo, lesbo, bi, transfobia, fim da criminalização da homossexualidade e, consequentemente, das punições previstas pelas leis que criminalizam a prática, reconhecimento da identidade de gênero, que inclui a questão do nome social, despatologização das identidades trans, fim da cura gay, casamento civil igualitário, permissão de adoção para casais homoafetivos, laicidade do Estado e o fim da influência da religião na política,
leis e políticas públicas que garantam o fim da discriminação em lugares públicos como escolas e empresas, e fim da estereotipação da comunidade LGBT nas mídias, sejam jornais, entretenimentos, assim como real representatividade nela. Portanto, esta é a pauta mais básica do movimento LGBT, buscando ali os seus direitos e aquilo que eles buscam da sociedade para a sua acomodação na sociedade. Poderíamos argumentar, aliás, vamos argumentar alguns pontos, por exemplo, a criminalização homo, lesbo, bitransfobia. Evidentemente, quando nós falamos de criminalização, qualquer movimento violento contra qualquer pessoa, seja homossexual ou heterossexual, o posicionamento bíblico é muito claro. A Bíblia não vai apoiar nenhum tipo de violência. Eu sei que alguns talvez pensam, mas e quando fala de matar gays, como diz no Antigo Testamento, por que isso acontecia? A Bíblia é contra? Era a favor no Antigo Testamento e no Novo Testamento é a favor? Precisamos entender de forma muito clara que o Antigo Testamento é um Antigo Testamento que formatava para um povo, ele era formado para um povo, o povo hebreu, para que aquele povo fosse zelado, fosse cuidado, para que aquele povo fosse preservado na sua questão religiosa, na sua questão social, a fim de trazer o Messias. Já no Novo Testamento, o propósito é trazer as pessoas ao Messias. Eu sempre comento isso, é um termo que eu uso bastante. O propósito de Israel era trazer o Messias ao mundo, e o propósito da igreja é trazer o mundo ao Messias, ou seja, trazer as pessoas a Cristo. Portanto, o Senhor ele não apoia a questão da violência contra as pessoas. Então, a criminalização a qualquer ato de violência a qualquer pessoa, é evidente que nós nos posicionamos não balizando violência, seja ela violência moral, física ou emocional. Nós não queremos isto. Fim de criminalização da homossexualidade. Então, é evidente, não é porque a pessoa é adepta do homossexualismo ou é praticante do homossexualismo e deve ser criminalizada. Sabemos que isso já aconteceu e hoje as coisas não andam assim. Reconhecimento da identidade de gênero. Aqui é um ponto mais sensível para a nossa discussão. A identidade de gênero não é algo aprovado pela Bíblia, principalmente no sentido de nós legalizarmos, aceitarmos. Nós aceitamos as pessoas. A despatologização da identidade trans, ou seja, não fazer disto uma doença, e de fato não é. Muito tempo a sociedade, inclusive a igreja, ou as igrejas de uma forma geral, tratava como patologia. E se é muito claro que a homossexualidade não é uma patologia. Pelo contrário, é uma pessoa saudável, a pessoa deve ter saúde mental na questão da sua escolha. No entanto, é uma prática pecaminosa e que pode sim levá-la a outras enfermidades no sentido psicológico, psiquiátrico e que precisam ser cuidadas e não no sentido de serem mudados pela psicologia ou pela psiquiatria. Por quê? Porque é um comportamento pecaminoso. Por isso, quando eles propõem o fim da cura gay, nós somos positivos com isso. Não há cura gay. Não existe cura gay. Existe conversão. Uma pessoa que se devota a Cristo e por meio dessa conversão ele abandona os seus maus caminhos, aquilo que é pecaminoso. Da mesma forma que alguém que é um mentiroso larga a vida de mentira para falar a verdade por conta da sua fé, alguém que tem a prática homossexual, ele larga a prática homossexual por ser pecado, por ser pecaminosa, para se dedicar a Cristo. Da mesma forma que alguém que é alcoólatra, ele larga a vida do alcoolismo para se dedicar a Cristo. E alguém que é alcoólatra, ou que ele pode buscar meios para facilitar, ou buscando para ele evitar esse comportamento pecaminoso. Assim também, aquele que quer, que abre mão do comportamento pecaminoso, da homossexualidade, ele deve buscar apoio, seja um apoio pastoral, psicológico, e isso é um debate muito importante que nós devemos colocar na nossa sociedade e como igreja devemos falar.
casamento civil igualitário. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, quando nós falarmos sobre família. O que é família? Isso vai ser bem claro. Permissão de adoção de casais homoafetivos, também na próxima aula iremos trabalhar sobre isso. Laicidade do Estado e fim da influência da religião na política. O que acontece? Quando a gente fala de laicidade, é que o governo, ou que o Estado, ele não representa e não é representado por nenhuma religião. Isso é laicidade. No entanto, o governo, o Estado, ele é formado por homens da sociedade. Então, esses homens da sociedade você deve ter desde os evangélicos, protestantes, católicos, espíritas, enfim, ateus, todos devem ter. E ali, no seu consenso, cada um vai trabalhar o seu princípio dentro da moralidade, dentro dos princípios ao qual ele foi regido. Por isso, nós temos um corpo de deputados e senadores que devem reger isto. Apesar de grande dificuldade que o nosso país passa pela moralidade de nossos governantes e tantos problemas que nós temos, mas eles nos representam. E eles representam aquilo pelo qual eles foram formados. E aí cabe sim a religião. E é independente da religião protestante ou evangélica. Eles têm na sua formação a religião e devem governar para todos. Leis e políticas que garantam o fim da descriminalização em lugares públicos com escola e fim de estereotipação da comunidade LGBT, jornais, entretenimentos, assim como real representatividade nele. Para isso, o movimento LGBT, aqueles que são praticantes da homossexualidade, eles precisam colocar pessoas do seu grupo, da sua prática, nos meios sociais. E, na verdade, nós observamos que isso acontece e acontece de uma forma bastante... tem avançado isso. Pelo bem ou pelo mal da sociedade, isso tem avançado. Por trás do movimento LGBT. O movimento LGBT se apoia sobre o princípio de liberdade sexual e sobre o fim de um sistema que regula a sociedade. Qual que é esse sistema? A família. Por isso, ali o Vitor, né, ele se coloca a respeito da posição de destruir a família. Então, eles querem, o princípio do movimento LGBT é não apenas liberdade sexual, mas trazer isso destruindo o que regula a sociedade. E o que regula a sociedade é a família. O movimento LGBT, nós podemos dizer que ele é um eixo, nós podemos falar que ele é uma espécie de braço do sistema que visa controlar o mundo, que faz uso da sexualidade das pessoas, corrompendo-os e incentivando a transgressões de valores bíblicos. Então, o movimento LGBT, ele não é em si uma coisa só, ele é um braço de um outro sistema, de outros sistemas, podemos falar até assim, que visam controlar o mundo. E como ele controla o mundo? Por meio da questão da sexualidade, que aí vai de vários princípios, desde a poligamia, pedofilia, zoofilia e tantos males relacionados à sexualidade e à própria homossexualidade, incentivando o quê? A transgressões de valores. Quais são esses valores? Valores bíblicos, valores que protegem a família. É sobre isso que nós temos que falar. Para isso, eu gostaria de trazer a vocês um breve, mas é muito breve mesmo, é um resumo da cronologia da destruição da família. Então preste atenção, vou trazer algumas datas aqui para essa aula. Em 1884, nós temos a publicação de um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ele foi escrito por Friedrich Engels, onde ele é inspirado, ele é claramente inspirado pelos escritos de Karl Marx, que disse que a mulher e os filhos, ele dizia, né? A mulher e os filhos, eles são escravizados e oprimidos pelo homem. Dessa ideia surge o pensamento de que a família é uma instituição edêmica, perversa, surgindo a desigualdade, a opressão, portanto, a família deve ser abolida. Portanto, a partir dessa ideia desse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, é identificado como o homem, um ser perverso, que escraviza a mulher e os filhos. É protegido
por uma instituição chamada família, que é perversa, porque ela produz esse sistema, ou essa forma de escravidão. E por isso a família deve ser destruída. E o Estado, aí um pouco mais profundo, deve ter domínio sobre a família. Por isso que nós, quando falamos de família, espera um pouco, a família, ninguém mexe. A minha família é responsabilidade minha. O Estado não deve ter poder sobre a minha família, nem a igreja, nem ninguém, senão eu e minha consciência, que deve, aí sim, uma consciência cristã, é formada, é forjada por meio de princípios bíblicos, por meio da palavra do nosso Senhor. Em 1889, a publicação de um livro chamado O Evangelho da Riqueza, por Andrew Carnegie, ele era um milionário conhecido como o Rei do Aço, e ele inspira a filantropia, mas abrindo mão da caridade. Nós vamos falar um pouco sobre a caridade, um dos termos para a caridade é amor. E na última aula dessa nossa série sobre ética cristã, nós iremos falar sobre a ética e o amor. Então fique conosco, na última aula a gente vai falar melhor sobre isso. Mas o que o Andrew tratava a respeito desse assunto? Que a filantropia, ela não propriamente estava ligada ao amor. A gente sabe que Filos, né, Filos é amigo ali, há um amor de amizade, amor de amigo, amor de troca, mas não era caridade. Eles buscavam uma filantropia que buscava a eficiência sobre os favorecidos. Não era simplesmente o se dar, mas era ter como que nós podemos dizer, ela vai ter um retorno. Você fazer filantropia te traz um retorno. Eu ajudo o rapaz que está à porta da minha casa ali caído, eu dou comida para ele, eu faço alguma coisa para ele, eu vou ser favorecido por isso, porque ele vai sair da porta da minha casa, porque eu vou ter uma sociedade melhor. Então, é uma coisa que eu vou me favorecer com aquele bem que eu estou fazendo. Mas não é um princípio bíblico, extremamente bíblico, já que o princípio bíblico é eu fazer o bem para que o outro receba o bem, e não para que eu seja recompensado com o bem que eu estou fazendo. Então, o propósito era a eficiência, de eu perceber a eficiência da minha ação. É um ponto bastante interessante, é claro que a gente não tem tempo para adentrar em tudo isso que o Andrew Carnegie está tratando em O Evangelho da Riqueza. Esse livro de Andrew, já em 1899, alguém bastante conhecido, vocês já devem ter ouvido falar, Rockefeller primeiro, né, o principal lá, o avô, né, da família Rockefeller, um milionário da indústria petrolífera, ele lê esse livro. E ele escreve uma carta para Andrew dizendo que ele passaria a dedicar a sua vida à filantropia. E por conta do estímulo do livro de Andrew, O Evangelho das Riquezas. Rockefeller ele estava muito mal conceituado na sociedade pela sua forma de agir. Não era um padrão social agradável ou desejável pela sociedade. Quando ele lê o livro de Andrew, ele se sente estimulado à prática da filantropia. A partir de então, ele cria a Fundação Rockefeller, que passa a destinar uma grande parte da sua fortuna para a filantropia. Com isso, a partir desta fundação, passa a desenvolver um grande número de fundações na área de medicina, na área de pesquisas científicas, na área de educação, a ressocialização de indivíduos marginalizados. Então perceba que Rockefeller ele compra essa briga de filantropia e passa a destinar a sua fortuna, podemos dizer, para a filantropia, para a ressocialização de indivíduos, para a educação, para pesquisas científicas, para a área de medicina. E o avanço de tais pesquisas, olha que fator interessante, ela se depara nas questões do crescimento populacional. Então eles começam a fazer uma pesquisa sobre a forma que os indivíduos estavam se socializando e indica, por meio dessas pesquisas, que os problemas sociais do mundo eram em virtude do crescimento populacional desorganizado e desenfreado a qual o mundo estava acometido. A Fundação Rockefeller passa a estimular pesquisas sociais e pesquisas científicas para o exercício do controle de natalidade.
Para isso e por isso, ele passa a financiar métodos contraceptivos e até mesmo métodos abortivos. Este financiamento que a Fundação Rockefeller eleva, né, através da sua fundação, ela tem um avanço muito grande, são muitos anos. Nós não temos tempo para tratar de tudo isso, não vamos falar sobre isso, mas ela começa a avançar. Então, o interesse da fundação é entender a questão do controle de natalidade, o controle do crescimento populacional do mundo. Por quê? Se eu sei quantas pessoas vai ter daqui a 10 anos na minha região, eu tenho um controle, já posso me programar, me organizar para o exercício de minhas funções para daqui a 10 anos. Então, eles passam a fazer estudos científicos e sociais em busca disso. Já em 1921, aparece uma mulher nesse cenário chamada Margaret Sanger, que é uma feminista e financiada pela Fundação Rockefeller. Se não me falha a memória, ela recebe a doação de 10 milhões de dólares para um programa denominado Revisão do Controle de Natalidade, trazendo uma série de programas de reeducação sexual. O valor 10 milhões eu não tenho certeza, tá bem? Pode ser 10 mil, acho que é 10 mil dólares na época, né? Evidentemente era um valor muito grande. E ela desenvolve esse programa, Revisão de Controle de Natalidade. Margaret era uma feminista. E então ela tinha um interesse ideológico muito aguçado. Não era simplesmente comercial, como os Rockefeller queriam, mas era muito mais profundo do que isso. Então ela traz uma série de programas de reeducação sexual. Por quê? Começa a minar o intento da sociedade, a mente da sociedade, para que cada vez tenham menos filhos. E aí começa a ser trabalhado. Perceba que nós estamos falando em 1921. Depois disso, nós passamos pela Primeira Guerra, por 2 guerras mundiais ainda. E a mentalidade humana começa a ser trabalhada para o controle, perceba isso, para o controle do crescimento populacional. Dando um salto muito longo na história, eu gostaria de chegar a 1960. No dia 18 de agosto de 1960, foi lançado o contraceptivo oral Enovit 10 nos Estados Unidos, sendo marcado no ano de 1960 como a Revolução Sexual. Tudo isto oriundo de todo esse trabalho de pesquisas ou de financiamento que a Fundação Rockefeller colocava no mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde a revolução sexual, a pílula significou uma reviravolta no conceito sexual, da sexualidade, porque o casal agora poderia passar a manter relações sexuais única e exclusivamente para o prazer e abrindo mão da reprodução. Então, era uma forma de se trabalhar isso. No auge da pílula, né, do anticoncepcional, nós temos Woodstock, que é um grande movimento do Woodstock, os hippies vêm à tona, o avanço do movimento estudantil, o avanço do movimento feminino ou feminista, que trazia no seu cerne, olha que coisa interessante, o cerne disso tudo trazia o conceito marxista, que é acabar com a família, que é acabar com aquilo que era o centro da sociedade. A sociedade, o seu centro, o centro da sociedade está nas famílias. Então, ao passo que as famílias estão firmes, estão bem cuidadas, a sociedade está ali. Todo este movimento contraceptivo, no nosso olhar hoje, 2021, nós temos um olhar, não, isso foi uma grande revolução, isso foi bom. Tem o seu lado positivo? Sim, mas por trás disso tem todo um conceito de domínio. Dominar quem? A família. Os indivíduos destruindo o conceito de família, fazendo com que as famílias ficassem menores, fazendo com que as famílias tivessem menos poder, menos autoridade, para que os conceitos marxistas, especialmente tratando aqui, viessem à tona. Em 1969, conforme nós já citamos, vem o movimento LGBT, com seu marco, lá em 28 de junho de 1969, em Stonewall, Greenwich Village, nos Estados Unidos, onde a revolução era muito mais do que por direitos, mas trazia um sentimento de mudar
a mentalidade da sociedade patriarcal e familiar. Não era simplesmente direitos de frequentar um bar. Havia um conceito de mudar a mente dos indivíduos. Olha o quanto isso é profundo. Já entre o ano de 1964 e 1985, no Brasil, o movimento LGBT começa a se desenvolver, trazendo a bandeira marxista de uma forma muito forte, de uma forma muito empoderando realmente. Começamos a ser tratados, a partir de então, dentro de um trabalho cultural, onde o trabalho da revolução está na cultura da sociedade. Nos deparamos no ano de 2019, um salto de 85 para 2019. Muita coisa tem nessa história, estamos saltando, evidentemente. Nós nos encontramos com o senhor Vitor Zaparoli, onde afirma: não existe forma revolucionária de fazer família. Por quê? Quando dizem para a gente o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lomba dos anos 90 para cá, de se colocar em uma posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, a gente quer amar. Ou não, a gente não quer destruir a família, não, a gente quer até casar, a gente quer ter filhos, a gente até constitui família. Ainda ele afirma: isto é um retrocesso político violento que violenta a história da constituição do movimento LGBT na América Latina, violenta a história dos ganhos feministas na América Latina. O senhor Vitor tem razão. Esta pregação de que o movimento LGBT, o que eles querem constituir família, querem formar família, na verdade não é isso. A base de tudo é destruir, é corroer os princípios familiares. Então ele cita Vladimir Sheffer, que diz: cabe a radicalização nossa também em afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política antissistêmica. Ah, vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Então o princípio é a destruição da família. Talvez você ouve isso: não quer destruir a família, ele quer dar uma outra cara para a família. Colossenses 2,8, nós lemos no início desse momento aqui com vocês, diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias vãs sutilezas. Com as suas filosofias e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens, querendo conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nosso objetivo na última aula, na aula anterior, foi de deixar claro o caráter pecaminoso da prática homossexual. Mas até então, é uma questão individual. Você peca sozinho. Você não induz o outro ao pecado. Você peca. Como alguém que bebe ou qualquer outra pecado. Não quero nem entrar neste mérito. O pior do que a prática da homossexualidade que o indivíduo comete é o movimento LGBT que utiliza desses indivíduos que nem sempre estão engajados no movimento LGBT para propagar uma cultura marxista, para propagar uma cultura que visa a destruição da família, buscando ressignificá-la. Então perceba, ao invés de falar vamos destruir a família, querem dar um ressignificado para a família. A família não é pai, mãe e filhos. Família pode ser eu com o meu cachorro, família pode ser eu com o meu namorado, a família pode ser eu com a minha namorada, a família pode ser eu. Ressignifica a família passa a ser tudo. E se a família passa a ser tudo, família não é nada. Para isso, ele precisa destruir valores morais, sociais e religiosos. É isto que o movimento LGBT faz para destruir ou buscando a destruição da família. Para isso, para o avanço de nosso estudo, na próxima aula nós vamos trazer o seguinte tema: ética e a família. Portanto, meu irmão, fique conosco, dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão evangélica, cristã, sobretudo. Nós traremos o que significa família. Vamos falar da nossa Constituição, o que diz a nossa Constituição sobre família, e vamos falar o que a Bíblia diz que é a família.
Por quê? Porque o movimento LGBT, a ideologia, quer destruir a família. E como eles têm feito isso? Qual que é a estratégia? Ressignificar família. E nós não queremos, nós não aceitamos nenhuma ressignificação de família. Nós queremos entender família como ela sempre foi entendida, através dos princípios da palavra de Deus. E esses princípios, se assim o Senhor nos permitir, traremos na próxima aula. Que o Senhor possa te abençoar. Espero que essa aula esteja sendo compreendida. É muito importante isso para nós. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, meu irmão. Sabe por que nós temos falado isso? Para que você fique esperto. Porque Jesus Cristo está voltando. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Obrigado por estar conosco durante esses 40 minutos, esses minutos aqui que passamos aqui. Que o Senhor seja glorificado na tua vida. Até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo.